Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje homenageamos a Ana Raquel Campos, do Recanto das Letras, e o seu cordel contando a história dos números. A história desse cordel faz tempo que começou, há muitos e muitos anos, quando o povo precisou. Precisou. Contar o que possuía para saber o seu valor. Valor. Era preciso contar as ovelhas que criavam, contavam também os bois, os peixinhos que pescavam. Pescavam. O trigo que se colhia e os animais que caçavam. Caçavam. Eles contavam também o tanto de noite e dia, para poder controlar a plantação que nascia. Nascia. O dia que se plantava, o dia que se colhia. Colhia. Para poder representar as quantidades contadas, os pastores das ovelhas tinham pedras arrumadas. Arrumada. Cada ovelha do curral tinha pedra separada. Separada. Quando as ovelhas saíam para comer seu capinzinho, o pastor botava as pedras separadas no saquinho. Saquinho. Cada ovelha que saía aumentava o seu montinho. Montinho. Chegando ao final do dia, era a hora de voltar. O pastor organizava a filinha para contar. Contar. Cada ovelha que entrava, uma pedra era seu par. Par. Uma pedra era seu par. Par. Uma pedra era seu par. Boa tarde. É muito bom começar com música, é muito agradável. E ainda mais fazendo essa brincadeira com... Eu peço desculpas a cordelista, eu fiz essa ousadia de fazer o cordel dela no formato do rap, mas eu explico por quê. Nós já conversamos isso em outras aulas. Como o cordel se trata de versos heptassílabos, ou seja, versos com 7 sílabas poéticas, é possível fazer tanto no forró universitário, como é possível também fazer no rap, como eu tive a ousadia de tentar fazer. E também dá para fazer naquele outro ritmo. Qual é o nome do ritmo, professora? Funk! No funk. Obrigado, professora Elide. Pronto, então, dando continuidade, dando sequência, hoje nós vamos tratar de um assunto que parece simples, mas não é tão simples. Eu pensei que íamos tratar desse assunto em apenas um módulo. Isso não será possível, porque é um assunto interessante. Nós vamos tratar dos numerais. Tudo bem? Numeral é a palavra de função quantificadora que denota valor definido. Ou seja, precisa ter um valor definido para ser um numeral. Tudo bem? Valor definido. A vida tem uma só entrada. A saída é por 100 portas. Marquês de Maricá. Nossa, essa merece para o Facebook, hein? Podem anotar. A vida tem uma só entrada. A saída é por 100 portas. Marquês de Maricá. Muito bom isso, hein? Então vocês observem aqui que tem um quantificador aqui, que é esse uma, e tem outro quantificador aqui que é o 100. Ou seja, uma entrada, 100 portas. Então, de cara, nós já percebemos o seguinte, que o numeral concorda com o substantivo em número. Perceberam isso? Aqui também, 100 portas. Na linguagem do dia a dia, pode ser que esse S suma e a pessoa fale 100 porta. Pode ser, mas lembre-se sempre, nós vamos sempre mostrar a linguagem, o português padrão. No português padrão, se são 100, tem que ser 100 portas. 100, eu não ouvi, 100 portas, exatamente. Sempre concordando o numeral com o substantivo. Perfeito? Em frente. Os numerais propriamente ditos são os cardinais. 1, 2, 3, 4, 5 ao infinito. Todos eles são cardinais. Então, quando vocês pensarem, ensinem uma criança a contar, a numerar, primeira coisa que nós vamos ensinar para uma criança, vamos ver até quanto você sabe contar. Conte até 5. 1, 2, 3, 4, 5. São os números cardinais. Muito bem. E respondem as perguntas, quantos?
Quantas? Então, sempre que nós fizermos essa pergunta, quantos ou quantas, nós vamos obter como resposta, provavelmente, um número cardinal, designando qual é a quantidade que nós queremos saber, ou que nós perguntamos para a pessoa. Quantas pessoas há nesse apartamento? Eu pergunto. A Elide responde? 2. Pronto. Eu perguntei quantos ou quantas pessoas. A Elide respondeu? 2. Muito bem. Observação. Não são quantificadores numerais, ainda que tenham o mesmo significante, os substantivos que designam os algarismos. Algarismos. E os números inteiros positivos. São substantivos e, como tais, admitem gênero e podem ir ao plural. Vamos exemplificar melhor o que está escrito. O um, os uns. O dois, os dois. O quatro, os quatros. Prova dos noves. Lembram-se da prova dos noves? Vocês sabem fazer a prova dos noves da multiplicação? Não vou entrar nessa seara, porque não é a minha seara. Essa é com o professor de matemática, tá bom? Perguntem lá para o professor de matemática como é que se faz a prova dos noves. O que é a prova dos noves? O gênero masculino se explica pela referência à palavra número que se subentende. Número 2. Entre brasileiros, principalmente, em referência a números de telefone, usa-se meia dúzia ou simplesmente meia, para não confundir com 3. Às vezes nós falamos para a pessoa no telefone 3 e a pessoa entende 6. Por isso que nós falamos meia. Ah, o meu telefone é 3665-8482. Por isso que nós falamos meia, para o número 6. Não vale como numeral. Então esse meia não vale como numeral. Pode ser estudados ainda os ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Não exprimem quantidade, se comportam como adjetivos e podem se deslocar no período. Então, para efeito do estudo que nós vamos fazer, nós não vamos considerar os multiplicativos, os fracionários e os ordinais como numerais, ok? Mas nós vamos estudar e vamos verificar como eles se comportam, seja sintaticamente, seja morfologicamente. Ele era o segundo irmão entre os homens. Ele era o irmão segundo entre os homens. Como ele se comporta como adjetivo, ele pode se deslocar. Perceberam como isso é interessante, como isso acontece? Podem combinar-se coordenativamente com outros adjetivos. Por exemplo, choveu muito nos primeiros e gelados dias deste inverno. Perceberam aqui como ele se comporta como adjetivo e ele se reúne com outros adjetivos para formar esse par? Choveu muito nos primeiros e gelados dias deste inverno. Perceberam? Então aqui o comportamento dele, se fosse fazer uma análise morfológica, nós iríamos dizer que tanto primeiros como gelados são adjetivos, porque eles estão se comportando, ou melhor, o numeral aqui ele está se unindo a um adjetivo. Ele tem essa propriedade de se unir com adjetivos. Podem até estar quantificados pelo numeral próprio. Os 3 primeiros meses foram de muito calor. Os 2 sextuplos nasceram na mesma cidade. Ambos, aqui já vamos mudar para o ambos, que merece também a nossa atenção. Ambos admite posição anteposta ou posposta. O que é anteposta? Que é colocado antes. O que é posposta? É colocado depois. Ao nome que modifica. Nome menos o pronome, naturalmente, que pode vir ou não precedido de preposição e pode ser substituído por um e outro. Vamos ver com exemplo se fica melhor? Ambos os filhos ou os filhos ambos. Ambos os livros ou os livros ambos. Ambas as razões ou uma e outra razão. Perceberam como é o comportamento desse ambos e ambas?
E tem ainda uma observação. Ambos podia combinar-se com 2 em construções enfáticas em que estivesse anteposto ou posposto ao substantivo. João e Maria eram irmãos. Os 2 ambos são engenheiros, ou os 2 ambos são engenheiros. Tem uma observação muito interessante. Hoje, atualmente, nos nossos dias, só no estilo solene ocorre a construção. Perceberam a questão das escolhas? Nós podemos fazer as escolhas que nós quisermos. Nós vamos fazer a nossa língua, nós vamos ser, conforme diz o mestre Bechara, poliglotas dentro da nossa própria língua. Ou seja, nós vamos fazer as escolhas das nossas roupas ou das nossas palavras de acordo com a circunstância, de acordo com a ocasião. Portanto, ainda vale aquela máxima. Se vamos sair para votar, por exemplo, como eu e a Elide fizemos hoje, nós podemos sair com uma roupa simples, não precisa ser uma roupa formal, pode ser uma roupa simples. Mas se nós vamos, digamos, para uma apresentação de uma grande orquestra, provavelmente nós vamos com uma roupa social. Da mesma forma, esse tipo de construção, que foi colocada como construção solene, nós podemos usar essa construção, mas se for realmente uma ocasião solene, não sendo uma ocasião solene, nós vamos usar uma linguagem mais despojada, mais informal, mais prosaica, mais do dia a dia. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Hoje nós vamos ficar por aqui, nós vamos prosseguir ainda com a questão dos numerais, que eu reputo da mais alta importância, porque tem certos aspectos que eu percebo dos numerais que estão sendo esquecidos, menosprezados, e é importante, mesmo que nós não os utilizemos, é importante conhecê-los, é importante saber que eles existem, pelo menos. E as escolhas ficam por nossa conta. Como eu disse, língua falada vai numa direção, língua escrita vai noutra direção diferente. É importante conhecer as duas para nós podermos fazer as nossas escolhas gramaticais. Muito obrigado pela audiência de vocês. Continuem se inscrevendo no canal. Continuem dando seu ok, seu positivo, fazendo seus comentários. Mesmo que vocês não concordem, mesmo que vocês queiram fazer um comentário fazendo uma correção, isso é possível também, porque eu não sou perfeito. E continuem também dando as opiniões, e não se esqueçam, eu sou revisor, e se vocês precisarem do Bispo Poeta Revisor, podem contar comigo, podem me chamar. Muito obrigado, quem não votou ainda, vá votar, cumpram seu dever cívico, e boa tarde, fiquem com Deus.